Salve, salve família tricolor e amigo torcedor aqui do canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de notícias para deixar você por dentro das informações do São Paulo, notícias desta quarta-feira. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, conto muito com o seu apoio e vamos primeiro falar das informações. Dorival Júnior pode perder até 3 jogadores já planejados pela diretoria na janela do meio do ano. Beraldo, Pablo Maia e Natan são os principais alvos de clubes da Europa para possíveis saídas do São Paulo no meio do ano. Dois outros jogadores que apareceram também nesse número de jogadores que são negociáveis pela diretoria, aí são Rodrigo Nestor e Luciano. Luciano com ali sondagens do México, de alguns outros clubes, principalmente aí Al Nassr e também Cruz Azul do México. Já o Rodrigo Nestor é uma aposta da diretoria, mas não tem nenhuma sondagem mais efetiva, não tem nenhuma oferta ou proposta oficial pelo Rodrigo Nestor. Já o caso do Caleri, que é o último jogador desta lista que pode deixar o São Paulo, já é um caso um pouquinho mais complicado. É um jogador que tem um contrato mais longo com o São Paulo, até 2027, e a diretoria não vê o Caleri como venda. Mas eu acredito que se chegar alguma coisa mirabolante, alguma proposta irrecusável, a diretoria do São Paulo vende qualquer jogador do elenco. Já foi falado pelo próprio Belmonte e pelo Júlio Casares que nenhum jogador do São Paulo é inegociável. A gente vai conferir as informações das chegadas de jogadores no São Paulo. Aquele que era pretendido pela diretoria, pelo Dorival Júnior, não aceitou a proposta do São Paulo. Marinho busca uma reintegração com o Flamengo e não deve sair do Flamengo, pelo menos não para o tricolor. O jogador que prefere ficar no banco de reservas do Flamengo ou até ficar ali como um jogador treinando separado do que ir para o São Paulo. Então, se a preferência do Marinho é essa, então que fique por lá. Já não era também um dos melhores negócios que eu considero aí bom para o São Paulo. Cerca de 500 mil reais de salário para o Marinho, eu descarto, eu acho que não vale tudo isso. O jogador teria aí 500 mil de salário mais 2 anos de contrato. Na minha opinião, o São Paulo pode sim buscar um outro jogador com as mesmas características, até melhor que o Marinho por um valor mais baixo. Se não for o caso, a gente pode olhar até mesmo para as categorias de base e buscar um jogador com as mesmas características do Marinho. Tem muito jogador hoje no Brasil se achando craque, né? Tem muito pé de rato por aí se achando craque, né, no Brasil. Isso é normal, né? E o mercado inflado do jeito que tá, o São Paulo acaba aí desistindo também da contratação do Marinho diante o não do Marinho nas propostas feitas pelo São Paulo. Para a gente falar de notícias também do tricolor, aí a diretoria do São Paulo deve frustrar os planos do Dorival, porque o Dorival falou na última coletiva que se não for chegar nenhum atleta, ele não exige reforços, mas que se não for chegar nenhuma contratação, ele gostaria de manter o elenco que ele tem. Então, eu acho um ponto positivo do que o Dorival deixou bem claro na coletiva, mas a diretoria com essas opções de vendas, de jogadores que podem sair mediante essas sondagens que vem acontecendo, eu acho que a diretoria deve frustrar os planos do Dorival para essa temporada. Para a gente seguir falando de notícias, né? O meio-campista Michel Araújo foi punido pelo STJD diante a última entrevista ali após o clássico contra o Corinthians. Na verdade, foi no intervalo essa entrevista, ele falando que o árbitro ajudou o Corinthians ali de uma outra maneira, né? Disse que o árbitro já estava preparado para o jogo, algumas questões assim, e acabou sendo punido pelo STJD. O jogador deve ficar aí pelo menos um jogo suspenso, tá? Então, conforme informações do GE, o meio-campista Michel Araújo do São Paulo foi suspenso por uma partida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, como punição pelo tom usado na entrevista concedida no intervalo do clássico contra o Corinthians, disputado ao mesmo jogo que aconteceu no dia 14 de maio. Aí. O Corinthians também foi punido mediante aos gritos homofóbicos da torcida rival. Naquela partida, o São Paulo vencia por 1 a 0, depois acabou tomando um empate.
O Corinthians também foi punido pelo STJD. Então, informações do GE. O Corinthians foi punido com a perda de um mando de campo com portões fechados pelos cantos homofóbicos entoados por parte da torcida corintiana no clássico entre Corinthians e São Paulo no mês de maio. As informações aí, né, eu acredito que estão corretas. O STJD, na minha opinião, errou em punir o Michel Araújo, porque ele não disse nada demais. Agora, em relação ao Corinthians ali, a torcida cometendo um crime, na minha opinião, foi sim aí correto, né? A gente sabe que é um problema social no Brasil e no mundo e não dá mais para a gente tolerar esse tipo de situações, né? Principalmente aí quando se trata, né, da torcida, que uma hora protesta em favor do assunto, outra hora protesta contra, né? A gente vê isso acontecer na hipocrisia aí falando de boa parte da torcida do rival. Não são todos, mas a gente sabe que tem em todas as torcidas esses tipos de situações, né? Pra gente falar também do Caleri, né? Infelizmente aí não houve nenhuma punição para o Abel Ferreira, mas o CNM, ele disse que o árbitro errou ao não expulsar o Abel por encarada em Caleri, né? O Caleri que teve a cabeça fria ali, né? Como o próprio técnico do rival diz, né? Cabeça fria. Ele não tem, né? Cabeça fria. O Caleri se manteve ali íntegro na situação, não reagiu às provocações do Abel, que de fato ele faz um tipo, né? A gente sabe que o Abel Ferreira é um cara totalmente teatral ali na beira do campo, né? E isso daí faz parte do jogo. Provocar o adversário, tentar causar uma expulsão no adversário, tirar o adversário ali da concentração do jogo. Então ele tentou fazer isso com o melhor jogador do São Paulo no momento aí, que é o Caleri. E não conseguiu, porque o Caleri encarou ele, mas não fez nada, né? Talvez se fosse outro jogador, teria perdido a cabeça, teria cometido uma agressão e teria sido prejudicado na partida, o que também prejudicaria o time, consequentemente. E aí a gente sabe, né, que treinador, jogador mais experiente, mais malaco, né, mais mandrake, sempre consegue tirar proveito de situações assim. O Caleri mais esperto conseguiu se segurar e foi para o jogo, né? Então aí o CNM, que é o comandante ali da arbitragem, né, falando que o árbitro errou. E não é a primeira vez, Rafael Claus, sempre que apita Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, o São Paulo ou perde ou sai prejudicado na partida. A gente sabe que não é a primeira vez e também não será a última vez que isso aconteceu. As informações do São Paulo Futebol Clube e informações das categorias de base e do futebol feminino. Primeiro vamos falar do futebol feminino, né? O São Paulo, ele vai para a próxima fase agora do Campeonato Brasileiro Sub-20 e vai enfrentar o Botafogo. São Paulo que acabou vencendo o Grêmio e avança de fase aí. Mais um bom jogo das meninas pelo Sub-20. Este jogo tem entrada gratuita, você tem que tirar o ingresso digital, o voucher digital, mas você pode entrar aí gratuitamente, né? Vamos falar aqui das informações do jogo entre São Paulo e Botafogo. O primeiro confronto pela semifinal do Brasileiro Sub-20, São Paulo e Botafogo, no dia 15/5, quinta-feira, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Este jogo no estádio Gabriel Marques Silva. Os ingressos gratuitos, não tem transmissão este jogo, tá? São Paulo enfrenta o Botafogo. São Paulo que teve aí uma boa campanha, né, pelo Grupo B, somando 25 pontos. Foram 10 jogos disputados aí, o São Paulo muito bem na temporada. Para a gente falar da segunda fase do Paulista Sub-15 e Sub-17, os dois estão classificados, né? As duas categorias estão classificadas e o Tricolor que estreia na próxima fase no Paulista no dia 24 em Ribeirão Preto, né? O São Paulo que vai disputar aí a segunda fase. Os jogos do Sub-15, né? No dia 24/6, às 9 horas da manhã, o São Paulo enfrenta o Comercial em Ribeirão Preto. Depois, no dia 1º/7, às 9 horas da manhã, enfrenta a Ponte Preta em Cotia. No dia 8/7, às 9 horas da manhã, o São Paulo enfrenta o Guarani em Campinas, na categoria Sub-15. No dia 15/7, nos Jogos de Julho, às 9 horas da manhã, Guarani em Cotia, depois é o jogo em casa.
No dia 5/8, o São Paulo enfrenta a Ponte Preta em Itapira, às 9 horas da manhã. E no dia 12/8, às 9 horas da manhã, o Comercial visita o São Paulo lá em Cotia, o jogo pela categoria Sub-15. Já os jogos da categoria Sub-17, pelo Paulista, começam aí no dia 24/6. Os jogos são às 11 horas da manhã. Aí os jogos da categoria Sub-17. Botafogo de Ribeirão, o jogo acontece em Ribeirão. Depois o São Paulo recebe o Brasilis em Cotia. No dia 8/7, Guarani em Campinas, né? O jogo aí pela terceira rodada do Paulista Sub-17. No dia 15 de julho, o Guarani visita o São Paulo em Cotia. E depois, no dia 5/8, o Brasilis em Águas de Lindóia. E aí fecha a segunda fase no dia 12/8, enfrentando o Botafogo em Cotia. Então, o São Paulo que abre a série da segunda fase dos jogos em Ribeirão e termina jogando em casa, né? Termina jogando lá em Cotia. O São Paulo tem de tudo para avançar nessa fase também, na segunda fase do Paulista, tanto para o Sub-15 como para o Sub-17. E eu vou informando vocês a respeito da campanha do Sub-15 e do Sub-17 e também do futebol feminino na categoria Sub-20 e na categoria adulto que estão disputando aí o Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar esse vídeo, vamos falar das informações dos ingressos entre São Paulo e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, a 11ª rodada, que vai acontecer no dia 21/6, uma quarta-feira, às 19 horas, às 7 horas da noite, no Morumbi. Não tem gratuidade para menores de idade. O sócio torcedor pode comprar o seu ingresso ali já antecipado, né? E ali depois tem os ingressos para a torcida toda, né? As arquibancadas que estão aí no setor popular, a partir de R$ 15 a meia entrada e R$ 30 a inteira, e depois vai subindo na Sul Laranja, R$ 40, na Bitsu Leste Azul, R$ 80, e na Oeste Vermelha, R$ 80. As cadeiras superiores dos ingressos entre São Paulo e Atlético Paranaense, a partir ali da cadeira superior norte, na amarela, R$ 60 inteira e meia 30, na Sul Laranja, R$ 100, o valor um pouquinho maior, e na leste ali azul 150, na especial oeste vermelha também 150. As cadeiras térreas no valor da terra Bitsu Leste Azul R$ 100 e a terra oeste vermelha também R$ 100. Então os ingressos aí um pouquinho mais altos, né? O jogo contra o Palmeiras o ingresso estava até maior, estava até mais caro. No camarote dos ídolos, R$ 250 e no camarote corporativo SPFC, R$ 200, né? Os ingressos aí que já podem ser comprados a partir do dia 13 do dia 13 no camarote e do dia 14 aí já para os sócios torcedores e a partir do dia 18 para toda a torcida do São Paulo. É claro também que tem ali os planos dos sócios torcedores. E aí vai tendo ali uma hierarquia de datas, né? Então aí mais para toda a torcida a partir do dia 18, os ingressos entre São Paulo e Atlético Paranaense. É o jogo de volta do Brasileirão. O São Paulo se mantém ali vivo entre as 10 primeiras equipes. Eu acredito que o São Paulo tem elenco para ficar ali pelo menos da 8ª colocação para baixo, né? Até a primeira ali. Para a gente conferir as informações aí do Brasileiro, eu vou trazendo informações aqui a respeito deste jogo e informações também do treino do São Paulo. O São Paulo folgou na segunda-feira, voltou a treinar na terça-feira, de olho no confronto pelo Brasileiro e já pensando também em Copa do Brasil, que também se aproxima a data dos jogos, né? Sobre confronto contra o Palmeiras, o Dorival acabou falando também a respeito deste jogo na coletiva, disse que não vê o São Paulo atrás porque perdeu o clássico e também se tivesse ganho o jogo do Palmeiras não via o São Paulo como favorito. Então eu acredito que o Dorival está tentando corrigir os erros que aconteceram no jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro, que foi aí a primeira derrota do São Paulo jogando pelo Brasileiro no Morumbi, no comando do Dorival, né? São Paulo que tinha só vitórias, 100% de aproveitamento jogando em casa, agora perde 2 partidas seguidas, para o Sport pela Copa do Brasil e para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.
O São Paulo aí que sofreu nos últimos 3 confrontos mais gols do que aquela série invicta do Dorival de 11 jogos, né? Então acende um alerta aí para o técnico do São Paulo para corrigir o sistema defensivo. As informações do São Paulo você confere aqui. Muito obrigado pela sua presença. Gostou do vídeo? É novo por aqui? Se inscreve, deixa o like que ajuda muito também. Eu conto muito com seu apoio. Muito obrigado pela sua presença. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista. Muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço. Valeu!